você faz tudo pela tua família. E não importa o que seja, se for digno, se for honesto, se for justo, você vai fazer. E trabalho é trabalho, eu nunca tive vergonha disso. Temos o prazer de receber no nosso Empreende Podcast, nosso grande amigo, herdeiro da Faria Lima, nascido no Leblon. É diferenciado. Meu amigo Saulo Ribeiro. Verdade, é isso mesmo, Saulo? Olha, vamos começar desmistificando isso aí. Colocando os pingos nos is. Não é bem assim, né? Mas... Olha só, agora eu vou apresentar de verdade, né, Saulo? Saulo Ribeiro está aqui, passou um tema muito bacana para a gente conversar hoje. O Saulo, na verdade, né, Rod, a gente conhece a história dele de superação. É uma história maravilhosa, né, Saulo? Como Deus agiu na sua vida, né? Mas hoje a gente vai falar de empreendedorismo e tudo é Deus, na verdade, né? Mas o Saulo tem uma história muito bonita de superação. Sim. E agora não nasceu no Leblon, né? Não é herdeiro e a gente quer ver. Hoje ele é um empresário, lugar, né? Exatamente, herdeiro dos céus, né? Mas assim, a gente vai falar um pouquinho hoje, Saulo, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória empresarial. Gostaríamos que você se apresentasse, né, Rod? Primeiramente, e desse o seu boa tarde, boa noite, não sei que hora que o pessoal vai assistir, né? É isso, prazer estar aqui com vocês. Nossa, Saulo Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, como foi falado. Tenho 46 anos, tenho uma família linda, uma esposa, 3 filhas, uma neta. Sou graduado, bacharel em administração, tecnólogo em petróleo e gás. Deixei uma pós pela metade de gestão financeira. Ficou rico, né? Daí? Não, fiquei... Não precisava mais de dinheiro, né? Que estudado, já tô rico. Fiquei meio desanimado, acho que eu sou meio antigo. A aula online ainda não me atualizei ainda. Uhum. Eu gostava mesmo da aula presencial. E aí não tava funcionando muito de 15 em 15 dias uma aula, e aí eu acabei que não deu mais match. Foi bom só pelo network, o network valeu demais, assim, conhecer pessoas novas e tal, mas fora isso, não assim, pode ser, eu penso em voltar, né, mas aí essa parte acadêmica aí eu dei uma segurada. Hoje tenho lido bastante, né, sempre estou buscando me atualizar na minha área é prestação de serviço, engenharia, projetos, HVAC, ar-condicionado, ventilação mecânica. Trabalho com isso já há uns quase 30 anos. Massa. E nesse segmento aí eu aprendi um pouquinho, né? E empreender no Brasil é muito fácil, né? Queria que fosse, né? Assim, queria que fosse, mas é um desafio diário, né? Assim, a gente sabe da importância, né? De manter as empresas, a gente... acaba que, de uma certa forma, a gente tem um papel social importante, né? Sim. A gente acaba que impulsiona a economia, né? Os mercados, eles são muito impulsionados pelas pequenas empresas. É verdade. Por mais que, às vezes, a gente não tenha aquele retorno que era almejado lá no início, ou que a gente vislumbre, mas é fundamental que as empresas continuem, né? Acreditando num cenário melhor e trabalhando para vencer os desafios, né? Superar isso aí, as grandes dificuldades que nós temos, né? Mas também nós temos muitas oportunidades, né? As dificuldades que a gente encontra aqui no Brasil. E o brasileiro é um povo criativo, né? Um povo altruísta, um povo que não desiste, né? Então, essas características que nós já temos, que já são natas, né? Já nasce com isso, a maioria de nós. E o empreendedorismo nos obriga, de uma certa forma, a dar o nosso melhor. Colocar em prática isso, né? Exatamente, encontrar soluções. E é isso, a gente tem essa empresa de serviço, né, prestação de serviço lá no Rio de Janeiro. E ela já existe há 12 anos, estamos para 13 anos que a gente está funcionando lá, né? Trabalho com órgãos públicos. Eu não trabalho muito com cliente privado, né? A gente trabalha mais com... mais B2B, mas a gente trabalha mais com empresas, né? Com órgãos públicos, empresas de varejo, grandes centros, indústrias. E a gente presta serviço para esse segmento aí. Massa demais. Tá aí, Rod. Que interessante, né, Saulo? Tu falando ali do papel social, né? Então, antes de a gente entrar no tema oficial, né, é um ponto que eu acho interessante de falar, que é bem isso que tu falou, né? Muitas vezes é muito difícil pra gente, como empresário, como empreendedor, né? As dificuldades, o que surge. Mas realmente parece que é um chamado, né? Alguma coisa diferente que te faz ficar. Porque existe uma responsabilidade mesmo, né? A gente até às vezes não se toca, mas a primeira coisa que uma empresa faz é ter um contrato social. Sim. Né? Então, o social vem dessa questão. O que ela realmente
consegue oferecer, né, para a comunidade, para as pessoas ao redor dela. E nós, nesses bate-papos de história, assim, Saulo, a gente costuma falar que um tema que a gente usou, né, que não é sobre onde eu estou, é sobre quem eu estou me tornando, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, assim, lá onde, como que começou o Saulo empresário, onde que surgiu essa chama? Se você puder nos dar uma overview aí da tua história. O bacana de estar falando de Made in no almoço hoje, o Saulo trouxe um assunto bem legal que vai de acordo com isso, que contra todas as probabilidades, né, Saulo? Você conseguiu sair de algo, vamos dizer assim, da onde você veio, sem um apoio, sem... Estrutura? Até falou estrutura familiar, né? Então, assim, acho que se quiser contar pra gente um pouquinho isso, cara, trazer isso à tona pra gente fazer e discutir, conversar, uma conversa clara e objetiva. Perfeito. Não, tô bem à vontade, bem tranquilo aqui. Então, tamo junto. Assim, a minha história, né, sou de uma família pobre, simples, né? Minha mãe logo cedo criou a gente sozinha, assim, meu pai não foi muito presente, se separou da minha mãe logo cedo, então a gente meio que cresceu sem essa figura paterna. Certo. E daí os desafios e as dificuldades normais da vida às vezes se tornam um pouco maiores, fica mais difícil, né? Estudando em escola pública praticamente toda a minha vida, eu e meus irmãos. E com isso, assim, mas isso eu acredito que essa característica até de venda, porque normalmente um empreendedor, ele acaba sendo um bom vendedor, né? Porque, se não for, não consegue se manter, né? Primeiro ele precisa vender para ele mesmo um sonho, né? Precisa comprar dele mesmo uma ideia de que aquilo ali vai dar certo em algum momento. Ele precisa de ter aquela crença ali, acreditar, né? E aí depois ele normalmente acaba vendendo essa ideia para um sócio, e aí depois ele acaba vendendo essa ideia para os colaboradores, então ele não deixa de ser um vendedor inicialmente de ideias, né? E com a gente não foi diferente. Meu pai, embora ele não vivesse com a gente, ele trabalhava nesse segmento. E eu aprendi um pouco com ele, com 13, 14 anos eu já trabalhava. Na verdade, um pouco da necessidade, né, que foi fazendo a gente procurar algo para suprir as nossas necessidades ali, né? Não as básicas, mas se eu quisesse ter algo mais, se eu quisesse ter um tênis, se eu quisesse ter uma bicicleta, se eu quisesse ter algum tipo de coisa que hoje a gente facilita para os nossos filhos aí. Não facilita, mas a gente dá porque o papel é o correto, né? Mas naquela época não tinha isso com tanta facilidade, então trabalhar foi a maneira que eu encontrei de suprir aí essas necessidades que a gente tinha, né? E comecei cedo trabalhando, e nesse segmento aí eu trabalhei em praticamente todas as áreas, né? Desde de almoxarifado, um balcão de loja, já fui comprador, vendedor, já fui assistente de engenharia, trabalhei com projetos, grandes obras, até que eu comecei meu próprio negócio, depois de ter visto todo o processo, como funcionava, ter visto algumas falhas, alguns problemas que existiam em algumas companhias que eu trabalhei. Então eu comecei a ver que eu poderia tentar encontrar soluções dentro daquele mercado, tentando fazer alguma coisa diferente. Lógico que todos cometem erros, né? Eu acredito que não tem ninguém que não falha em alguma área. Ninguém nasceu com o dom de empreender 100% o caminho correto. Não, é aqui e nunca vou errar, né? Até porque muda, né? Porque muda. Você tem pessoas diferentes, ambiente diferente, cliente diferente. Então, acaba que você sabe a estrutura, né? Mas o que acontece no contexto geral não tem como você prever, né? E é legal ver o Saulo falar que cada vez que a gente entrevista alguém aqui, Saulo, a gente crê mais na Bíblia. Porque é Eclesiastes, tudo se repete, toda a história se repete. A sua história de querer algo a mais é a nossa história. Nós trabalhávamos desde criança, acho que nós começamos a trabalhar com 8, 9 anos, vendendo também. Então, assim, a gente buscar o quê? Buscar algo a mais, buscar um tênisinho a mais, buscar isso ou aquilo mais. Um pacote de bolacha. Um pacote de bolacha, Paraty, que eu adorava. Mas não tinha bolacha. Não tinha. Então, assim, aonde nós conseguíamos comprar bolachinha recheada? Se nós trabalhasse. Porque minha mãe mantinha o básico, meu pai, né? E a gente para buscar algo a mais. Eu acho que aí nasce um empreendedor, aí nasce um vendedor. É na necessidade, buscando. Então, assim, por isso que eu falo, crer na Bíblia cada dia mais, porque as histórias se repetem. E com quem você vai falar? Se não é herdeiro, como eu brinquei no começo, se já não herdou algo de alguém, ele começou assim. É engraçado, Saulo, mas as histórias, todas elas começam assim, um desejo ardente de fazer algo a mais. É onde nasce um empreendedor, né, cara? E aí você começou no setor do ar-condicionado, vamos falar assim, que é o que eu chamo. Começou lá atrás, lá numa empresa onde começou com CLT.
Se tu Sim. pudesse fazer tipo uma timeline, Uma linha do tempo. uma linha ali. do tempo. Timeline, gente. Me veio a palavra, sabe o que é quando tu não lembra mesmo? Eu só lembrava Nossa, do eu só negocinho. lembro inglês. Meu Português eu não cérebro gosto. funciona Sabe que não, a gente lembra dos nominhos no Canva? Eu tô ligado. Aí fica com timeline. Então, eu comecei bem novo, né? Com 13, 14 anos eu já trabalhava e fui como balconista de loja, né? E é bom, assim, eu sempre digo isso, né? A gente sabe que muitos empreendimentos, eles não suportam a sucessão de gerações, né? Normalmente a segunda e a terceira gerações são as que mais destroem empreendimentos, né? Até porque eles não conhecem o processo, eles não entendem como aquilo ali aconteceu desde o princípio. Não tem a dor. Não Pagou o preço. Exato. Não entendem como aquilo ali funciona de fato, né? É você pegar uma pessoa e colocá-la como CEO de uma empresa que ela não sabe nada como funciona, a grande chance daquilo ali dar errado, né? Então, quando você começa de baixo, mesmo que você seja um dono, né? Hoje, as minhas filhas, a maioria delas já trabalharam comigo. E todas elas, hoje, elas são graduadas em outras áreas, mas elas trabalharam comigo desde lá de baixo, entender como que funcionava, no chão da fábrica. Porque é ali que tudo acontece. E se você não conseguir entender o chão da fábrica, fatalmente você vai ter dificuldade no processo, né? E assim, eu comecei como balconista e ali eu aprendi o nome de todas as peças. Então eu já tinha um diferencial. Quando eu fui passar a ser vendedor, eu conhecia peças que os outros vendedores não conheciam, porque eu tinha sido balconista. E aí depois a transição que eu fiz de vendas para compras, eu passei a ser comprador. E eu também tinha um diferencial, porque além de conhecer o processo de vendas, eu conhecia todo o estoque. E assim eu fui indo. E quando eu fui para a área que mais me fascinou, que foi a área de projetos e engenharia, que é onde eu trabalhei com grandes obras, e ali eu também tinha toda essa bagagem de todo esse know-how de exatamente de conhecimento. E ali na área de serviço eu me identifiquei, né? Na verdade é uma área de transformação, é uma área que muitas vezes se você trabalha com obra, sabe, né? Você chegar num local que não tem nada e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano você vê aquilo ali totalmente transformado e saber que você de alguma forma fez parte daquilo ali, né? Eu trabalhei numa usina hidrelétrica ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. E a gente trabalhou no processo de startup da usina. Então é fantástico saber que às vezes eu passo por ali, eu sei que aquilo está gerando energia para milhares de pessoas e famílias, que aquilo ali é um projeto que começou há 30, 40 anos atrás, passaram diversos governos no país até que aquela usina ali gerasse e que, por menor que seja, ainda que eu tenha instalado poucos TRs ali de refrigeração, mas eu participei daquilo ali. Né? Massa. Isso aí é gratificante, exatamente. Compreendi. Mas o interessante, Saulo, você vem então do CLT, começou a contar a sua história, começou balconista, depois virou vendedor. É até engraçado, normalmente o comprador vira vendedor, né? Eu era comprador e vendedor. Eu não tinha visto essa transição de vendedor e pro comprador, né? Pro comprador é interessante, acaba que conhece todo o processo. Mas você, beleza, trabalhou CLT, eu creio que você via teu patrão, via, dá pra ganhar dinheiro e tal. Ok. Quando foi, vou fazer o meu próprio negócio? Como que foi essa decisão? Então eu vou entrar numa particularidade aqui que, assim, é um tema um pouco polêmico, mas eu acho que vale a pena. A gente sabe que no Brasil existe muita corrupção, né? E em algumas empresas que eu trabalhei, a gente trabalhava no ramo de licitação com órgãos públicos. E é muito difícil você trabalhar com alguns órgãos, com alguns setores da nossa sociedade, você não consegue simplesmente trabalhar. Você não consegue trabalhar corretamente. Honestamente. Né? Honestamente. Então, isso me incomodava muito, né? Até nossa fé cristã, tem momentos que as coisas se conflitam. E se o negócio estiver conflitando com aquilo que você crê, em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. Onde você fica, né? Ou você vai pender para um lado. Em cima do muro você não vai poder ficar para sempre. Não tem como. Não tem como. Então eu tomei uma decisão, né? E eu ali abandonei esse segmento, porque nas empresas que eu trabalhava, ali, a coisa já estava bem, diríamos assim... Já fazia parte da estrutura deles. Exatamente, né? Não tinha como fazer diferente.
E eu vi que aquilo ali não era bom, não gostava mais daquela forma. Então eu saí. E nesse período aí eu fui trabalhar de outras coisas. E acabei que eu, assim, mesmo... foi um período bom da minha vida, assim, porque eu já tinha família, tinha filhos. E, assim, eu não sabia fazer outra coisa. Ainda não tinha estudado. E eu fui virar motoboy, cara. Olha só. Saiu de compras, de projeto, foi pro motoboy daí. Viajava de avião com pastinha, com status e ficava em hotéis. Já fiquei semanas, meses viajando o Brasil. Já conheci várias capitais, trabalhando com refrigeração, vendendo, participando de licitações em Porto Alegre, Roraima, Pará, no Brasil todo, viajando e assim, com um certo status. Porém, aquilo me incomodava. Sim. E eu precisei ali romper com isso. Era um sistema que para mim não fazia sentido, né? Então eu parei e aí a oportunidade que surgiu... Saiu da cadeira no escritório pro banco de uma moto. Exatamente. Foi um recomeço. Exatamente. Aí eu virei motoboy de uma farmácia. E aí eu fui trabalhar porque, assim, tem família, né? Eu acho que isso aí é uma característica de quem tem família, de quem tem filho, de quem é pai, de quem é mãe. Você faz tudo pela tua família. E não importa o que seja, se for digno, se for honesto, se for justo, você vai fazer. E trabalho é trabalho, eu nunca tive vergonha disso. E eu acho que isso aí é uma das coisas que eu tenho certeza que é um legado que eu passei para minhas filhas. Não importa o que seja. Se você tiver que vender uma bala, se você tiver que lavar um banheiro de alguém, não importa. Você vai estar trabalhando dignamente, você vai ganhar. E é muito melhor você ter o teu pão, o teu sustento, através de algo digno, algo que você pode à noite deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz. E se um dia você tiver que prestar conta pro teu criador, você vai chegar lá e não vai ter algo que você se envergonhe. Porque é muito ruim você viver de algo que não é lícito, que não é correto. Então eu fui. E foi exatamente aí, nesse processo de trabalhar como motoboy, que houve uma virada de chave aí na minha vida. Eu lembro perfeitamente, estava entregando, né, as fraldas e, assim, era bem difícil, né? Eu morava num bairro pobre, no Rio de Janeiro. Fui trabalhar numa farmácia em Padre Miguel, que é um lugar na Zona Oeste bem simples, bem pobre, tem várias comunidades. E eu entregava fralda, entregava remédio dentro dessas comunidades. Entrava de dia, de noite, de madrugada, às vezes operação policial, Caramba. Tiroteio. Eu estava lá dentro entregando as fraldas, porque eu tinha decidido abrir mão daquilo que não era correto. E eu acreditava que de alguma forma Deus ia me abençoar. E hoje vendo, né, hoje estando aqui com vocês, eu tenho certeza que valeu a pena, porque foi uma decisão que eu tomei, né? E foi numa desses dias aí que eu estava trabalhando, fazendo entrega, e lá nesse bairro tem um bairro chamado Realengo, Padre Miguel, Realengo, Bangu, ali fica tudo ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro, regiões bem pobres, né? E eu morava ali e tinha uma universidade, era a maior universidade que tinha lá, a Universidade Castelo Branco. E é interessante que tinha um outdoor, né, na porta da universidade, e falou assim: se você quiser mudar seu futuro, as inscrições estão abertas. Coisa legal, né? Legal isso. E aí chamado. Sim, assim, são coisas que a gente sabe que eu creio em Deus, né? Eu tenho certeza que todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória tem a mão de Deus ali, né? E não foi por acaso, nada foi por acaso. E eu vi aquele outdoor e eu tava cheio de fralda, sabe aquela roupa de motoboy de chuva? Aquilo ali quem nunca usou. Quem estiver assistindo aí já usou, vai lembrar que é brabo. É quente demais e é frio demais ao mesmo tempo. Não? Molhado, suor, nossa, é horrível. E aí eu tava num dia de chuva, né, cheio de fralda. Lembro perfeitamente. E aí eu entrei lá na universidade, cara. Com as entregas, tudo, fui lá. E aí cheguei na coordenadora do curso e, na verdade, eu cheguei para ela me desanimar, né? Eu fui apresentando para ela todas as minhas dificuldades. Que eu trabalhava em escala de plantão, né, na farmácia, eu trabalhava dia sim, dia não. Pegava de 8 da manhã às 11 da noite de um dia. Nossa. E no outro dia eu ficava em casa. Então, teoricamente, numa semana, segunda, quarta e sexta, eu ia faltar. Na outra semana, terça e quinta, eu ia faltar. E aí eu fui lá e falei isso tudo para ela. E falei, olha, eu queria muito ir fazer uma faculdade, mas eu acho que não dá, né? Porque olha a minha vida, olha como que é. Eu tô cheio de fralda, trabalho assim, não vai dar, né?
E aí ela falou a coisa que acho que fez a maior diferença na minha vida. Ela falou assim, meu filho, essa resposta eu não consigo dar pra você. Mas eu posso te falar uma coisa. Se você descer a escada aqui, ali embaixo tem um local, uma porta chamada inscrição. Vai lá, faz a inscrição. Daqui a 4 anos, quando acabar o curso, se você conseguir acabar, você volta aqui e me fala se deu pra se formar ou não. Mas só quem vai poder responder isso é você. E aí, quando ela falou isso aí, parece que... Motivou. Esse aquele desafio, assim, sabe? Eu falei, cara, eu acho que é possível. Pelo menos eu vou tentar. Mesmo que seja pra vir aqui e falar pra ela que é impossível. Sim. Sabe? Aquela coisa, mesmo sabendo que era impossível, foi lá e fez, sabe? Essa máxima aí. Impossível é quando você não acredita, né? Agora, se você acreditar, torna-se possível, né? Muitas das coisas que realmente eram, humanamente falando, impossíveis, foram quebradas porque alguém acreditou, né? E aí, nesse dia, eu falei, e as minhas filhas estavam lá em casa, né? E eram tudo crianças, hoje elas, graças a Deus, são grandes, todas elas são graduadas. E eu fui lá e fiz a inscrição. E eu consegui, né? Me graduei pela primeira vez e depois de um tempo, aí vem a segunda graduação, que é uma outra história, né? Mas isso trabalhando de motoboy ainda? Trabalhando de motoboy. Fez toda a faculdade? Toda a faculdade como motoboy. Sim. Então, era interessante, porque realmente eu perdi as aulas, né? Perdi a metade das aulas. Numa semana, segunda, quarta e sexta, eu não tinha como estudar. Terça, quinta, eu não tinha como estudar. Então, eu pegava meu caderno. Naquela época, a gente tinha caderno, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas digita quase tudo. Mas a gente tinha caderno, escrevia. E aí, a maneira que eu tinha um fichário, né? O pessoal da antiga sabe, né? Sim, abre e tira as folhas. E aí, o fichário colorido, né? Cada matéria era uma cor. Eu pegava, para alguns amigos da faculdade, eu pegava as minhas folhas e eu deixava as folhas correspondentes àquela matéria com eles em branco. Então, eles pegavam ou copiavam para mim ou tiravam xerox da aula deles e aí eu pegava e colocava lá. Então, eu sempre tinha a sequência aula, do estudo. Mesmo sem ter ido na aula. Olha e aí, isso me obrigava a correr mais atrás. Quando eu chegava em casa, eu estudava madrugada, e trabalhando, estudando, e assim, não foi fácil, né, mas eu lembro de um professor que eu tinha lá, né, de direito, o professor Dempson, não esqueço o nome dele. Sempre os piores professores, aqueles mais brabo, mais cri-cri, são aqueles que você nunca esquece. Aqueles que te davam ponto quando você faltava, que faltava meio ponto, te aprovava, esses aí você nem lembra. Agora, aqueles que falavam assim, não, vou te reprovar faltando meio ponto, esses aí tu não esquece mais. Eles exigem de você, exatamente, né? Exigem da gente. Eles te passam pro próximo nível, eles te levam a você correr atrás, a buscar. E esse professor, ele não aliviava ninguém. E ele vinha de uma realidade muito parecida com a minha. Vinha de uma família pobre, de um lugar pobre. E ele falou uma coisa uma vez numa aula que eu falei, nossa, é isso aí, é isso aí. Esse é o ponto. Ele falou, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um Chevette e eu trabalhava numa empresa e eu ganhava um salário mínimo. Então, eu era o rei da rapaziada. Porque com salário mínimo, 18 anos, solteiro, com carro, todas as garotas gostavam de mim, eu saía, bebia, curtia, não sei o quê. Só que eu tomei uma decisão. Eu vendi meu carro e paguei ele inteiro num curso. E a partir desse curso, eu fui estudando até hoje. Hoje eu sou bacharel em Direito, sou advogado, sou professor de 2 universidades e isso mudou minha vida. E eu moro numa casa boa e todas as vezes que eu vou lá visitar minha família, que mora naquele mesmo bairro que eu morava, meus amigos continuam lá ganhando um salário mínimo. Isso tem 20 anos atrás. Então, assim, eu falei, cara... O poder da decisão, né? Eu preciso fazer alguma coisa por mim e pela minha família. Sim. Né? E eu acreditei muito que o ensino, o estudo faria alguma diferença para mim. Com certeza. E eu não sou dessa vertente que acredito que todo mundo tem que fazer isso. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que elas acreditam. Entendeu? Seja um curso técnico, se você quer aprender a falar um idioma, vai lá e faz. Faz por você, faz porque você acredita, faz porque você quer. Eu acho que além de tudo, tem que ter uma realização pessoal por trás, entendeu? Se a meta for só dinheiro, vai chegar uma hora que tu vai desistir. Se não tiver algo a mais ali, algo que te mexe com o teu brilho, algo que faz você querer,
né? E Se assim, desafio como pessoa, né, Saulo? Eu acho que essa é a verdade, né? Você também gosta de arte marcial, também gosta. Eu acho que nós vivemos a área da arte marcial te leva muito isso também. Sim. Você precisa todos os dias se desafiar. Você entrar num ringue com alguém, você entrar num tatame com alguém, não é um desafio fácil. Não. Você está se colocando em risco. É isso que faz. E o empreendedor tem isso dentro dele. Sim. Cada dia que a gente abre as portas aqui, se nós não faturar tanto, a gente quebra. Sim. Você abre a porta Então, com um cheque lá, prontinho para ser descontado no banco. Exatamente. Aquele dia tu tem que pagar É um aquele frio na dia. espinha todo mês. Um Exatamente. desafio eterno, né? Um looping. Nunca que termina. Sim. É bonito empreender, como você falou do trabalho social, realmente mas ele traz um peso, Ele né? traz. Sim. É uma A gente envelhece responsabilidade, fácil. né? Mas daí, Saulo, cursou, pegou essas dicas dos professores e quando foi, vou montar meu negócio, a partir desse dia? Então, aí eu voltei pro mercado e aí foi aí... Na mesma área. Por isso que você não entendeu por que eu deixei de ser vendedor e passei a ser comprador. Porque como comprador, eu já estaria fora daquele ambiente corrupto. E aí eu fui para trabalhar numa outra empresa entendi. como comprador. Entendi. Entendeu? Era Entendi. diferente, já estava em outra área. E aí eu migrei para a área de serviços justamente por isso. Porque embora eu goste, eu acredite em vendas honestas e justas. Sim, existe. Existe. Só que em alguns nichos do mercado torna-se mais difícil. Sim. E era justamente o nicho que eu tinha aprendido, que eu tinha crescido vivendo naquilo, licitação em órgãos públicos. Sim. E assim, não estou generalizando, dizendo que sejam todos, mas a gente sabe que existe uma corrupção parcela sistêmica, né? Existe uma parcela que dificulta. Hoje em dia, assim, eu estou falando de, sei lá, quase 30 anos atrás. Hoje em dia, os governos, as políticas públicas buscaram mecanismos para dificultar Sim. ou diminuir. Inibir. Antigamente, existia um modelo de contratação chamado carta convite. Esse modelo praticamente já não existe mais. Tem valor definido, né? Tem uma série de regras. Era meio que aqueles envelopes marcados, sabe? Carta marcada. Convidava as pessoas que você queria que participasse e as pessoas já vinham meio que com preços prontos. Então, assim, tornava-se algo fácil de burlar. Hoje em dia, com a tecnologia, existem mercados eletrônicos. A gente trabalha com isso, eu continuo trabalhando. Mas hoje em dia, os pregões eletrônicos, os mercados eletrônicos, eles tornam uma coisa muito mais, diríamos assim... Transparentes e, assim, é até mais justo. Sim. Porque torna-se injusto. Você não consegue se desenvolver. Ninguém entrava. Era aquelas pessoas só. Exatamente. Um ciclo fechado. E a única maneira de você entrar era pagando. E aí, entendeu? E pagando mais que ele estava pagando antes. Isso é verdade. Exatamente. Senão tu não entra, né? Torna-se um ambiente muito promíscuo, muito sujo, né, de negócios. E daí eu voltei, né? Voltei a trabalhar. E aí foi legal que foi quando eu fiz a minha segunda graduação que eu tive esse start de criar minha empresa. Eu fui trabalhar, né? E nesse período eu fui trabalhar no centro da cidade e eu morava na Zona Oeste, mais ou menos uns 45 quilômetros de distância, quase 50. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que até teve aquela novela Avenida Brasil, que a maioria das pessoas lembram. A Avenida Brasil é a via que corta a cidade e é um caos do trânsito aquilo ali. Nossa. Quem já foi no Rio, quem conhece ou mora lá, sabe que é terrível. E eu morava no extremo da cidade e trabalhava no outro extremo da cidade. Então, para você se locomover e voltar, são 2-3 horas de viagem todo dia, ida e volta, né? Caramba. 6 horas de viagem. Mais ou menos, por aí. Se você trabalhar, tem que pegar 8 horas da manhã, você tinha que sair de casa 5 e pouco, 6 no máximo, senão você não conseguiria chegar, né? Então, mais ou menos. E na volta, a mesma coisa. Você vai sair do trabalho 6, vai chegar em casa 8h30, 9. Sempre. Todo dia. Toma banho, come, tá na hora de dormir. Fica mais tempo com o motorista do busão do que com a tua família. A verdade é essa. É verdade. É real. É uma realidade. Né? Sim. E aí, nesse período, eu fui fazer um trabalho voluntário. Eu tinha um local lá que prestava auxílio a famílias de pessoas que tinham problemas psicológicos, problemas pessoais. E chamava linha de ajuda, né, o local. E aí você ficava lá por 1 hora ou 2 horas e aí tinha um telefone e esse telefone era estampado em alguns lugares da cidade, em ônibus. E às vezes a pessoa estava passando por uma depressão, por uma dificuldade, a pessoa entrava em contato e ligava para lá para pedir um apoio. E você direcionava para os lugares que as pessoas pudessem encontrar um apoio. E foi um dia prestando serviço lá nesse lugar, né, chamado Linha de Ajuda, porque aí eu também saía
o tempo que eu ia ficar no trânsito, eu ficava lá trabalhando, fazendo alguma coisa e voltava para casa mais tranquilo. O tráfego tinha melhorado. E aí um dia lá, eu mexendo num computador, vi que tinha uma oportunidade de fazer uma inscrição para conseguir uma bolsa numa outra universidade. E aí eu fui lá, me inscrevi, e aí eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer uma outra graduação. Que legal isso. E aí foi interessante que eu acho que assim, isso é um ponto que vale destacar, né? Gratidão e generosidade fazem parte da vida de qualquer pessoa. É verdade. Se você quiser ser próspero, se você quiser ser bem-sucedido, seja grato e seja generoso. A ingratidão, ela é um veneno que corrói, né, cara? Nós colocamos, para ter uma ideia, Saulo, é o G que a gente fala no nossos valores ali, a gratidão. E senão a gente definha. Sim, sem dúvida. Se você for ver, o povo judeu é assim, né, não tem como não lembrar do povo judeu, um povo que é tão bem sucedido, tão oprimido, que vive ali lutando para existir há milênios, que é um povo que é perseguido. E você vê que são os maiores empresários, os maiores investidores. E se você for ver, as maiores filarmônicas, as maiores bibliotecas, as maiores universidades são apoiadas por dinheiro judeu. E eles são pessoas generosas e gratos. Então são princípios que qualquer um que queira ter sucesso em alguma área da vida seja grato. Seja grato e seja generoso. E a generosidade nem sempre é dinheiro. É verdade. As pessoas às vezes confundem generosidade com dinheiro. Confundem prosperidade com dinheiro. O dinheiro faz parte da prosperidade. Mas não é tudo. Não é tudo. Entendeu? E a generosidade também não se resume a dinheiro. Claro. Muitas das vezes você dá um tempo para uma pessoa, você se importar, você dedicar um pouco do teu tempo para fazer algo para alguém, você perceber as dificuldades, os problemas que às vezes uma comunidade tem. Muitas empresas poderiam alterar realidades ao seu entorno ali fazendo coisas simples. Pequenos gestos, né, que poderiam fazer a diferença, mas às vezes as pessoas não param para perceber. O foco no dinheiro é tão grande que não percebem coisas simples que poderiam fazer. E sabe que às vezes, Saulo, eu penso que também a gente não tem falta da gente parar e ver a situação, né? Porque muitas vezes a gente pensa que isso não vai fazer diferença na vida daquilo. Isso não vai fazer diferença porque é pequenininho. Então acho que falta pra gente, eu vejo por nós mesmos, né? Ontem a gente tava falando que nós sempre fazíamos algumas ações de final de ano e ano passado a gente não fez. Sabe quando passou? Passou e como é isso, da generosidade, como é importante, assim, às vezes, é uma cesta básica, como você falou, ajuda, ir lá e ficar com alguém, ajudar um asilo, alguma coisa, é uma coisa simples, só que de tão simples, passa batido. Sim, sem dúvida. Né? Então, acho que é isso, né, essa é uma bandeira que vale a gente começar até a falar mais, sabe? Porque, às vezes, as pessoas não fazem, porque não tem consciência de que aquele ato vai fazer uma diferença grande na vida de alguém mesmo. É que você com a geladeira cheia... Exatamente, esse é o ponto que eu ia falar. Às vezes acha que não vai fazer diferença porque tem. É um bife a mais pra mim, mas pra aquela pessoa é vida. Tudo, é só o bife que ela tinha. É vida. Né? Aquele bife talvez foi a única carne do mês que ela comeu. Correto. Então, cara, isso é uma realidade, cara. E nós vivemos num Brasil desse. Sim. Não só o Brasil, né? Hoje existe com a tecnologia, existe possibilidade de você ajudar aonde você quiser. Sim. Né? E o que a sua mão direita faz, que a sua mão esquerda, alguma coisa assim, fala a Bíblia, né? Sim. Então não precisa divulgar os 4 ventos, mas você pode fazer algo. Generosidade. Sim. E, Saulo, não tem coisa mais triste no mundo do que você ver uma pessoa ingrata. Mesquinha, né? E é interessante, né? Porque depois você, como cristão, você vai avançando. Porque a vida cristã também é maturidade, né, Saulo? A gente vai avançando, como diz a Bíblia, a luz vai brilhando dia a dia, né? E tu começa a entender que tu faz determinadas coisas, depois no teu coração Deus vem e responde aquilo que era a oração de alguém, né? Então, como é bonito e como é lindo você ser a mão que Deus usa para ajudar alguém, pra né? abençoar, né? Você pode ser a resposta de oração de alguém, né? E foi nessa linha de ajuda aí que eu ouvi uma das frases que, assim, parece que tem coisas que as pessoas... Vira chave. Vira chave, né? As pessoas falam pra você, às vezes elas nem percebem, mas aquilo ali é como se fosse uma semente caindo num... Assim diz o Senhor. Exatamente, né? Num terreno fértil que precisa... Você precisa de semente. É isso. Às vezes você tem um terreno fértil, entendeu? Você vai produzir boas coisas, mas precisa de alguém semear, né? E ele falou... E eu cheguei lá meio triste, porque o nome era linha de ajuda. E aí eu não ia poder mais, né? Aí eu fui para entregar a chave e falei assim, poxa, eu vou precisar de arrumar outra pessoa, porque eu consegui uma bolsa na faculdade, eu vou estudar. Por um lado eu estava feliz, mas por outro eu estava triste. Largando algo que tu fazia porque eu estava largando algo que eu gostava de fazer. E aí o coordenador de lá, ele foi me dar um abraço e falou, poxa, rapaz, tu não entendeu nada. Qual é o nome disso aqui? É linha de ajuda. Você vem aqui, ajuda alguém,
aí Deus te ajuda, aí daqui a pouco tua vida melhora, aí tu volta aqui e ajuda ajuda alguém de novo. E aí eu falei, cara, é isso. Isso aí, eu não posso esquecer disso nunca. E aí foi aí que eu fui. E nesse período aí eu pensei assim, eu preciso criar algo, né? Eu já tinha conhecido todo o processo e eu acreditava que era possível, né? E foi aí onde nós criamos a empresa, né? Criamos a DBS. E um ponto que a gente estava conversando lá no princípio lá é a dificuldade das pequenas empresas se manterem no mercado no princípio, né? Essa coisa de criar um bebê, porque assim... tirar ganho daquilo, né? E querer que ele te sustente, entende? Se tu começa sem dinheiro, é muito difícil. Muito Quem difícil. começa com dinheiro, Rod? É muito difícil. Existe, eu Os acho. herdeirinhos. A gente tava falando disso. Não, existe pessoas assim que demoram anos pra fazer, vai guardando, trabalhando, vai guardando. Nós começamos com muito dinheiro. Pegado dos bancos, negativado. Assim, a estratégia que eu consegui fazer, né, pra gente poder chegar até aqui foi o seguinte: eu não saí do mercado da empresa que eu trabalhava a princípio. Existe Uma transição. Eu fiz uma transição. Eu criei a minha empresa. Eu não concorria com a empresa que eu tinha, porque é desleal, né? Sim. Você criar uma empresa no mesmo segmento que você e concorrer com a tua empresa. Receber os clientes e passar para você. Exatamente, mesmo. Eu não fazia isso. Tem gente no mercado que faz isso, sim, hein, cara? Sim. E isso é muito feio. É muito feio, é horrível. Hoje até é crime, se você quiser, né? Você tem, por causa do contrato de trabalho, você Sim. hoje pode executar a pessoa. Você tem informações privilegiadas, né? mesmo. Tráfico de influência, uma série de questões que você vai estar sabendo do teu concorrente, da engrenagem toda. Não deixa de ser aquela licitação incorreta lá que você citou, né? Exatamente, correto. E aí eu fui até que eu consegui, né? A gente montou uma empresa, a gente trabalhava com pequenas compras online, a gente começou muito online, né? E isso tem 13 anos atrás, ainda não era tão quanto é hoje, mas já era um mercado crescente. E assim, agradecer muito, né? No princípio, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, são nossos familiares, né? A minha esposa que tocou muito tempo sozinha em casa, e eu trabalhando, e ia passando as instruções para ela, até que a gente foi evoluindo, ao ponto que eu consegui fazer uma transição, sair do mercado e começar a trabalhar pra gente mesmo. Mas sempre com aquela máxima, né? Assim, eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas têm uma falsa ilusão de que você é dono, de que você tem um empreendimento, que você tem um negócio, de que você pode ganhar quanto você quiser, ou de que seu salário você pode se dar aumento quando você quiser. Confunde faturamento com prolabore. Exato. E quando as pessoas falam isso, eu sempre faço uma analogia bem simples. Cara, tu já parou para pensar? Todos os países do mundo têm Casa da Moeda, ou algum lugar que produz dinheiro. E por que tem alguém pobre, país pobre? Por que ele não imprime um monte de papel dinheiro? É a mesma coisa. Mesma coisa. Se eu quiser... A máquina tem que fazer dinheiro na sua velocidade. Consegue quanto que é teu salário? 100 mil agora. Beleza. Paga aí agora. Paga mês que vem. Paga, né? Entende? Essa que é a questão. Eu vi o Thales, colheita, rapaz. né? Eu vi o Thales do G4. Você diz, tem um programa no YouTube. Eu achei que fica um cara no meio e fica 30 ao redor. Tá bem bom. Foi um empresário contra 30 desempregados. Esse foi o desafio dele. Rapaz... Como o povo está despreparado para conseguir emprego. Esse foi um desafio que eu pensei, meu Deus, isso é a realidade do mercado. Mas tirando essa parte, ele falou um número lá que eu fui pesquisar e é uma realidade. Hoje, 90% dos microempresários e empresários no Brasil vivem com um salário mínimo mensal. É isso mesmo. Na verdade, assim, quando a pessoa ela é compromissada, quando ela é uma pessoa comprometida com aquilo ali, quando aquilo ali não é uma aventura para a vida dela, quando ela tem princípio, quando ela tem caráter, quando ela tem valores, quando ela tem ética, ela é o último. Quantas vezes, né? O empreendedor, o empresário sério... Já teve mês que não ganhou nada, Saulo? De Muitos. não pagar aluguel. Já capotou mês pro outro. Mas assim, eu tenho um orgulho, e isso eu posso te falar aqui. Eu nunca atrasei salário de ninguém. Nós também. Cara, isso é bom. Isso é uma coisa assim, é interessante falar, né, Saulo? Porque é isso que tu fala, é a ética e o valor, né? É isso aí. Aí ter muito bem firme isso. Teve uma fase assim, hoje assim,
A gente pode falar de boca cheia, que muita gente ganha melhor que a gente. Prolabore, né, gente? Obviamente. A gente sabe que o dono, digamos, a gente cria... Tem a evolução do negócio. Cria as coisas. Compra isso, compra aquilo. Isso, né? Mas digo de prolabore mesmo, assim, acaba tirando muitas vezes menos que até um vendedor, né? Que tá ali vendendo, porque o vendedor tem a capacidade de gerar muita renda, né? Mas teve uma fase tão difícil, assim, no nosso negócio, que não tinha... Eu não pegava nada, uma não pegava o dinheiro da comida e do aluguel. Sim. Sabe? Se não for assim, não vai, né? Que era é isso, acho que é isso que as O meu pessoas têm que irmão entender, tirava né? R$500 porque ele tinha um salário do Da Estado. penitenciária. E metade do salário não vinha mais, porque já tínhamos pegado empréstimo que era debitado na conta. Esses detalhezinhos aí ninguém Não, as sabe, pessoas não né? vê. E às vezes, porque então, às vezes a pessoa acha que você, o fulano tá rico. Rico não, filho. Tu pode faturar 3 milhões no mês. Quanto sobra Mas no uma final? empresa que fatura 3 milhões, Tem um qual que é o custo nosso alto. custo mensal? Sim. Entende? Então, tipo assim, eu creio que existe. A gente está em busca disso. Um dia encontrar esse bendito equilíbrio. Encontra. Sabe? De você, não, tudo bem, eu consigo viver muito bem. Não podemos reclamar, pelo amor de Deus. Hoje que não. Hoje não. Mas assim, até você encontrar o equilíbrio financeiro dentro de um negócio, ele é muito mais penoso, mais demorado que um CLT, por exemplo. E o demorado do início, assim, graças a Deus a gente sabia vender. Mas você também já tinha trabalhado de vendas, então que é a eu acho questão. que esse é um ponto que talvez ele seja muito relevante para quem quer tomar a decisão de empreender. Você sabe vender? O teu produto. É que tu disse assim, eu aprendi a vender. Vender uma ideia, né? Se o cara vai montar um negócio que ele não sabe vender o produto que ele está criando, às vezes ele tem, por exemplo, o cara tem um produto ali, sei lá, um sistema maravilhoso. O sistema dele fala tudo, as línguas do mundo, transforma o dinheiro, mas assim, tu sabe vender esse produto? Não funciona se ele não souber vender. Ele pode isso. ter uma Ferrari na mão. Se ele não souber vender, ele vai quebrar. Daí, Saulo, montou o negócio. Sim. Aí são os desafios, né? Começou a primeira vez. Assim, é uma aventura, né? Assim, você se lança num mundo desconhecido. Assim, Oceano azul. por mais que você possa estudar, isso é treinável. Sim. Você pode estudar, você pode... Por exemplo, a minha graduação, eu sou bacharel em administração. Mas se eu falar pra você que 10% do que eu aprendi na faculdade eu vi em campo e 90% eu aprendi dando enxadada na pedra, igual a gente falou no começo... E aí falar, não é que é por ali, assim. Só que, até lembrei, né, na faculdade fala-se muito disso, né? Conta-se uma história do Thomas Alva Edison, que O da luz, da inventou lâmpada. a lâmpada, e que ele falhou muitas vezes. E aí, quando ele conseguiu apresentar a lâmpada, foi a lâmpada que funcionou, Incandescente. questionaram ele, né? Porque ele tinha falhado 1000 vezes praticamente até ele conseguir alcançar aquela. E aí aquilo ali era um feito, mas as pessoas estavam mais focadas nas 999 vezes que ele tinha falhado. E aí perguntaram a ele, e as falhas? Por que você continuou? Ele falou, eu não vejo isso como falhas. Eu aprendi 999 maneiras de como não fazer uma lâmpada. E aí isso me deu condição de criar fazer uma essa lâmpada. Então assim... Empreender é isso. Você vai aprender muitas das vezes maneiras de como não fazer até você de fato conseguir como fazer o teu negócio funcionar, como fazer... Porque assim, o mercado é muito volátil. A competição ela é muito acirrada. Existem aventureiros em todos os segmentos o tempo todo. Verdade. Nós sofremos pressões externas e internas o tempo todo. O ambiente é hostil. Então, sobreviver em meio a isso... Aí você falou do esporte, né? A luta. Eu gosto muito de luta, pratico 8 anos de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu ele tem uma característica que é você sentir algum conforto no meio do caos, ainda. Né? Ainda dá para respirar. E isso... Ainda dá pra esperar. E isso é Dá pra fundamental. respirar. Isso é fundamental. Porque saber o limite de que tá morto ou de que ainda dá para respirar é fundamental. Porque se você achar que tá morto, já era, você se entrega. É verdade. Mas às vezes um movimentozinho, você realmente está quase morrendo, mas um movimento que você faz, você começa a conseguir respirar um pouquinho mais. Começa a pagar a conta do mês. Exatamente. E Passei aquilo esse mês. Exatamente. Cara. E muitas pessoas, por não ter essa habilidade de resiliência, essa habilidade de suportar um pouquinho mais, desistiram. E talvez 6 meses na frente fosse a grande virada. Talvez 1 ano na frente fosse a grande virada. Os que estão hoje, hoje voando,
eles acreditaram. Passaram por isso. A gente falou, acho que no podcast de vendas, né? Que a gente tava falando sobre prospecção, que às vezes você bate num cliente, desiste. O próximo vendedor faz uma ligação, você treinou aquele vendedor para comprar, aquele cliente para comprar e desistiu. E alguém bate naquela porta e leva a venda, né? Porque eu lembro que eu tava contando a história de que quando eu falei, cara, não é para mim vender, sabe? Eu fui lá e pedi as contas e tal. Ele falou, Rod, você tá plantando. Ele falou, olha, tu tá ligando, você tá indo, você tá buscando. Só o resultado não tá no tempo que você previu que seria. Mas você tá plantando. Ele falou, a semente vai brotar. E aquilo ficou tão gravado na minha mente, assim, a gente, né, agora nas mudanças que houve do mercado de energia, muitas empresas fecharam, né? Então, se a gente tá vivo, é graças a Deus de verdade, né? E nós estamos falando da importância do só respirar, sabe? Não, só respirar. Tô respirando. Vamos respirando. Até que daqui a pouco realmente você dá um golpe de sorte lá e a coisa muda e o jogo vira e você vai em frente, né? Mas a importância de você acreditar de verdade. Não de forma burra, né? Daquela coisa, tô estrupiado. Tá se afundando, se arrebentando, não tá vendo, né? Cegamente, não. Cegamente, mas sabendo que aquilo realmente dá um resultado, né? Sabendo pra onde tu tá indo. Sabendo, tu tá dando o teu melhor. Eu acho que o melhor sentimento que a gente tem que ter é o sentimento de dever cumprido, sabe? Não, eu fiz o meu melhor, estou dando o meu melhor. Agora, se você tá acordando tarde, tá dormindo cedo, e no dia a dia você tá fazendo nada, então esquece, tu não tá no caminho certo. Aí o teu sentimento como é que fica, sabe, Saulo? Eu acho que o empreendedor é assim, você tá dando o teu melhor, tá fazendo o teu melhor preço, você fez tudo para atender aquele cliente e não fechou a venda, calma, porque aquele cara que fechou, ele não tá vendo o prejuízo que ele tá levando. Isso acontece na tua área, acontece na minha área, creio eu, que tu deve ter problema com isso também, não sei se tu tá no outro mercado do mundo, mas Não. aí tu faz a tua melhor condição na situação que você está. E você perde por uma porcentagem de 15%, 20%, não, alguma coisa errada. Uma das coisas que, desse período trabalhando aí, né, assim, somando entre o tempo que eu trabalhei para os outros e o tempo que trabalho na minha empresa, tem aí quase 30 anos de trabalho, né? E uma coisa que eu aprendi com o velho, né? Assim, eu gosto muito de conversar com gente mais idosa. A gente fala velho porque pessoa de cabeça branca, aquilo ali é muita sabedoria, né? E eu conheci um engenheiro de Furnas e ele me ensinou uma coisa. Ele me falou uma frase que eu carrego comigo. Tem dinheiro que é melhor não ganhar. É verdade. E assim, isso aí, até hoje eu uso isso em alguns momentos, entendeu? Porque tem dinheiro... Por exemplo, ele me falou isso era um cenário, né, de um negócio que tinha surgido, que era uma oportunidade da China, mas que isso aí me traria uma dificuldade de continuar operando um negócio que eu já tinha. E muitas das vezes as pessoas se colocam em risco, por quê? No afã de querer alcançar aquilo que você almeja e que você acha que é a hora, que muitas das vezes não é a hora. Não é a hora. O negócio é o certo, mas não é o momento certo, né? Muitas das vezes vai demorar 10 anos para chegar, mas você quer naquela hora. E você tem algo que tá ali contigo, sabe aquela coisa que é o melhor um na mão do que dois voando? Você tem um na mão. Mas muitos querendo os dois voando, perderam o que tinha na mão. Quando você não tem estrutura para poder abraçar certos negócios, isso é um grande erro que muitos cometem. Sim. Eu sempre falo isso. Eu prefiro que alguém não me conheça até que eu tenha condições de me apresentar, do que eu me apresentar e essa pessoa conhecer aquilo que ela não gostar de ver. Ou seja, eu prefiro me estruturar para me apresentar do que chegar... Muitas das vezes você vai chegar a apresentar um negócio para uma pessoa que você não tem. Um maravilhoso negócio se torna um péssimo negócio porque na hora foi errado, né? Exatamente, que você não tem estrutura para aquilo. E quantas vezes isso acontece? Você cresce o olho no negócio, pela cifra... Normalmente pela cifra é um valor alto. Você tem já negócios que estão concretos ali contigo, cliente que você tem há anos que você cultivou. E normalmente quando você não tem braço para suportar algo muito maior, você abraça e você deixa aquilo que era sólido e estava contigo e que te mantinha respirando. E muitas das vezes aquilo ali te arrasa. Então isso aí foi um pulo do gato que esse homem me ensinou. Ele me falou, tem dinheiro que é melhor você não ganhar. Porque você não está preparado. Não está preparado para aquele momento, né? Exatamente. Imagina, isso é muito real, cara, é muito forte. E eu vejo que muitas vezes a gente... Não é ganância, não é nada disso. Surgiu a oportunidade, massa, cara, vou entrar. E aí, meu filho?
Tu vê muito dinheiro, na verdade, não se tornou muito dinheiro, se tornou um câncer, um problema, né? Que nada não existe como não solucionar, mas aquele momento às vezes atrasa teu crescimento, você tem que reorganizar a casa, né? Isso é muito real, acontece em qualquer área, cara. Por isso que não precisava ter pago, né? Exatamente. Então, assim, é melhor você estar organizado, um crescimento sustentável. Estruturado. Exato. Vai chegar os grandes negócios, vai chegar as boas coisas, né? Mas tu tá pronto para esse negócio. Eu vejo a gente, por exemplo, importar, né? Quantos anos a gente trabalhou com produto medíocre? Mediano, né? E muitas vezes aguentando, trocando para cliente, resolvendo o problema porque o meu fornecedor muito ruim. Mas acabava que julgava... Era o que tinha. Nós não tínhamos condição de buscar um container de produto. Não tinha condição de desenvolver um produto, não tinha condição de ir fazer uma viagem, conhecer a empresa. Então, assim, meu Deus do céu, mas nunca foi motivo de nós desistir. Nós continuamos e chega um momento, pô, beleza, hoje eu consigo trazer coisas Prime, consigo trazer produtos bons, consigo trazer... É isso, sabe? Então, assim, mudando o crescimento... muda o teu mercado, né? Exato, porque às vezes, por exemplo, o nosso mercado de cerca elétrica, se eu trouxesse de supetão uma coisa muito top, eu perco todo esse meu cliente que tu acabou de falar. Sim. Que é o cliente que busca mais preço, sabe? Não busca tanta diferencial de qualidade. Pô, mas chegamos um momento que nós precisamos subir o nível. Sim. E agora a régua a gente está preparado para subir. Você entende, Saulo? Eu acho que isso é uma coisa que o Saulo falou, Rod, muito interessante. Que o empreendedor às vezes erra pelo volume, o exagero de negócio está chegando. É que olha só o quanto vai ganhar, né? Não o trabalho que vai dar para entregar. Tu tem que mensurar isso, né? Colocar no papel. Quantas pessoas a mais vão ter que contratar? Tem o tempo para treinar? E ele me falou isso também num contexto de que o meu cliente me queria uma solução que não era viável. E ele queria pagar muito por isso. Mas aí foi onde ele colocou, ele falou assim, o que está em jogo aí não é só o dinheiro que você vai ganhar, é o teu nome. Se você sabe que isso aí tá errado e não funciona, vai queimar teu nome. Não faz. Tem dinheiro que é melhor não ganhar. A gente acontece isso com muita energia, né? Nossa. O cliente quer isso, quer isso. A gente não, mas o teu concorrente, cara, a gente eu prefiro. Isso aí é uma coisa que, chegamos... sabe o que isso te dá? Prazer. Não vou te falar isso. Não, isso te dá, assim, você se torna visto de outra forma. Credibilidade. Credibilidade, falou a palavra toda. Porque no mundo que a gente vive, num país que a gente vive, que todo mundo faz tudo por dinheiro, a pessoa te apresentar um negócio e você fala assim, não, desse jeito eu não faço. Prefiro não ganhar esse dinheiro. Isso acende alguma coisa na cabeça da pessoa que está querendo te contratar. Se ele avançar e der problema, ele vai lembrar de você. Não é possível. Por que esse cara não quer aceitar? Tem que ter alguma coisa errada aí. É igual quando o cliente liga, né? Dizendo, não, mas o teu valor tá tantos %. Se passou daquela margem aceitável que qualquer empresa tem, você às vezes pode ter um corpo de engenharia menor que o meu e assim vai. Agora, no solar, por exemplo, passou de 15%, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque não existe margem nesse mercado para esse número, não tem né? mágica. Vem do mesmo lugar. Não tem matéria-prima. Né? Não, vem do mesmo lugar. Cerca elétrica a gente pega muito disso. meu Deus, mas o teu aparelho tá R$2.000 mais caro. Tem coisa errada. Moço, não estão falando do mesmo produto, cara. Sim. Porque assim, você vai vender um Fiat Uno, pode ser com ar-condicionado e pode ser peladinho. Comparando laranja com banana, né? Exatamente. Pô, mas ele tá comprando um Fiat Uno no mercado, tô vendendo pra ele um Corolla Zero, ele tá comprando o meu Corolla com um Fiat Uno. Nada contra o Fiat Uno. Tudo é carro, né? Tudo é carro, mas são carros totalmente diferentes, categorias diferentes. Então, acho que isso vai muito... só que só a experiência, né, Saulo? Sim. Para chegar nesse ponto, assim, de dizer, não, cara, não é isso que eu tô te vendendo. E quando você se posiciona, como tu falou, a credibilidade vende muito mais do que preço. Uma outra coisa que nesse mercado a gente aprende, né, cara, assim, com o tempo, né, a valorizar os amigos, né, assim. Os amigos que eu falo, assim, as pessoas que atuam, que trabalham, que são, às vezes, até concorrente. Eu tenho muito concorrente que é amigo. Parceiro, né? Parceiros, pessoas que me... E eu sempre falo isso, às vezes, até com cliente mesmo. Muitas das vezes você não vai fechar um negócio, mas só o fato de você conquistar a amizade da pessoa e a pessoa saber que... eu falo isso muitas vezes, vendendo, eu falo assim, independente de você fechar ou não um negócio comigo, se você tiver alguma dúvida, mesmo que você tenha fechado com outro, mas se você quiser ligar para mim e me perguntar alguma coisa da área técnica que eu possa te ajudar, eu vou te ajudar. Essa é a mágica. Isso muda as coisas. Eu participei de uma obra, e era uma obra de um vulto grande, no Serpro, lá no Rio de Janeiro, fazendo uma refrigeração de uma sala cofre, onde fica o data center do Serpro, onde o banco de dados
Tem que ser todo 18 governo. graus e 18 Sim. graus não existe errado. Um equipamento fino da Europa, uma máquina fantástica. E assim, a gente precisa, para que a gente rodasse o equipamento, só quem fazia o startup era o fabricante. A gente podia fazer toda a instalação, colocar no padrão, e aí o engenharia da fábrica vinha e rodava a máquina. Só eles podiam rodar. E a gente tinha que fazer um procedimento chamado vácuo do sistema, e a gente precisava fazer isso por 3 vezes. E a gente não conseguia fazer. Uma máquina que custava 100 mil euros. Instalada, deu um problema no processo de importação lá na DI. Demorou. Foi todo um trabalho. Caiu no canal amarelo lá A gente sabe bem do que é isso, Siscomex Saulo. lá. E aí a gente Hoje ficou vai no- liberar. Exatamente. Oh, meu Prendeu Deus. o container. Nossa, foi uma dificuldade. E aí chegou na parte de rodar o equipamento, que seria, teoricamente, a parte mais tranquila, que era que a gente já fazia o tempo todo. A gente não conseguia. Não conseguia. E aí é onde eu te falo que vale a pena manter as parcerias, vale a pena ser respeitado, vale a pena, muitas das vezes, ajudar alguém. Porque é aquilo. Chamou um parceiro. A generosidade, ela te atrai coisas, né? Porque quando você é generoso, as pessoas provavelmente vão lembrar. Não, esse cara me tirou uma vez de uma Outra furada aí situação, tal. e eu vou lá. E nós ficamos 7 dias tentando chegar no vácuo necessário e a gente não conseguia. E aí liguei para um amigo, o cara falou, não, eu vou aí dar uma olhada para você, tem alguma coisa errada. Cara, sabe quando é aquela coisa mais idiota do mundo que você nunca vai... Você vai assim, não pode ser isso. Isso eu não vou é que eu não acreditar vi? que é Não, isso. não. Cara, uma mangueira, o negócio custando R$90, cara. A gente fez tudo que podia imaginar, cara. Mais de 10 profissionais. É que às vezes tu tá dentro do problema e você não não, consegue enxerga enxergar a solução. Exato. Por O cara isso chegou, que... 5 minutos, cara, já testou aqui? Eu, não, mas como assim? Ele pega uma coisa aqui. Pegou um detector de vazamento. Cara, tá vazando aqui. Meu Deus. Acabou, resolveu o problema de uma semana. Não é saber, mas que não é R$1.000 por bater o martelo, é R$1 pra bater o martelo e 999 pra saber onde bater, né? Mas isso, Saulo, às vezes tu tá dentro do problema e tu não encontra uma solução. Por isso que você tem que sair de dentro de onde você está, né? Por isso que nós precisamos de um conselheiro. Ou pode ser um pastor, pode ser um amigo, pode ser alguém de confiança, pode ser um empresário de confiança. O empreendedor, ele precisa ter os psicólogos do negócio, né? E o ambiente, né? Como é importante, assim, numa fase bem difícil. Nossa, a gente foi participar de um evento não, de treinamento no Sebrae, né? Sebrae. No Sebrae. Sim. Caramba, tu tá lá, porque às vezes você acha que está no problema e tu acha que só você tá naquele problema. Nossa, Só você tem aquilo. 99%. Né? Como é que eu fui chegar nessa situação? Como é que eu tô passando? Aí tu chega lá, todos, grandes e pequenos, têm as mesmas dores, só em proporção diferente. E como é importante você ver que, caramba, se eles estão passando e solucionar, eu também vou conseguir, né? Então, essa questão da multidão de conselhos, né? Como é interessante a gente realmente manter isso, né? Mas e daí, Saulo? Daí começou ali, foi tudo sossegado. Passou os primeiros meses, nunca mais teve problema. Vou te falar, uma novidade a Cada despertar, né? Cada manhã. despertar. Assim, são os desafios, né, que a gente vai enfrentando. Eu acredito que um dos maiores desafios que a gente encontra nos empreendimentos em geral sejam as pessoas, né? Gerir o humano eu acredito que seja o mais complexo, mais desafiador, mas também é o mais, assim, diria, eu acho que é o maior retorno, né? Porque, assim, se parar para pensar, né? Quando você tem um sentimento por aquilo, que não é puramente por dinheiro, a gente sabe que existem empreendimentos, empresários. Como existe qualquer coisa. Qualquer coisa. Existem bons e maus em todos os segmentos. Mas quando você faz aquilo ali, que você tem um amor por aquilo, hoje, se você fala assim, vou encerrar a atividade e vou fechar a porta, independente do motivo que esteja te levando a fazer aquilo, você vai pensar nas centenas ou dezenas de pessoas que estão ali em volta contigo. Você vai lembrar que tem ali famílias e famílias. Saber que tem pessoas que chegaram ali que não tinha nada. E aí o cara comprou uma bicicletinha, daqui a pouco o cara comprou uma motinha, daqui a pouco o cara comprou uma casinha. E você sabe que você fez parte daquilo ali. E isso move a gente, né? Isso impulsiona a gente a querer continuar acreditando nas pessoas, a continuar... É o que faz a gente trabalhar sem prolabore às vezes. Né? Exatamente. Então é isso. Os desafios são enormes, o mercado ele é agressivo,
a legislação muda, te afeta, o outro Político país, o ambiente externo, a macroeconomia, a microeconomia, legislação trabalhista, tributária, tudo isso acaba afetando a gente de alguma forma, né? Muda o vale transporte, muda teu custo. O prefeito decidiu que agora a passagem vai ser assim, muda teu custo. Agora não pode trabalhar mais tantas horas. Que você não consegue repassar às vezes, sim, né? sim. Ou 99% das vezes a gente não consegue repassar. De imediato você nunca consegue, Não né? consegue. Se você estiver muito bem posicionado, mas aí vai comer margem, né? Não é que tu consegue já repassar de imediato. Né? Saulo, a conversa tá maravilhosa, mas eu queria que tu desse um conselho, assim, pra quem tá começando, cara, sabe? Eu tô nessa... Você vê de um ambiente familiar onde não teve uma estrutura. Até tu usou o exemplo. Não tivemos estrutura, mas lá em casa tem 3 pessoas. Tem meu irmão, que foi entregue para as bebidas, né? Eu e a minha irmã, que decidiu mudar. Sim. Que fez diferente. Então, assim, o ambiente, claro que ele te atrasa, mas não te define. Sim, né? sem Quem dúvida. você é. E eu sei que às vezes pode ter pessoas que estão assistindo e que para assim, pô, não tem ninguém por mim, não tenho família, não tenho pai, não tenho isso. Mas você hoje é uma pessoa de sucesso, já viajou quantos lugares nesse mundão, né, Saulo? Então, assim, Deus já te levou em tantos lugares, o teu trabalho te levou em tantos lugares, né? Conheceu quantos países já. E você se considera uma pessoa de sucesso, eu te considero uma pessoa de sucesso. O que você me diz, assim, um conselho para quem tá começando, tá nessa noia, não tem ninguém... Assim, se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, seria peça ajuda. Isso mudou minha vida, né? Pedir ajuda. Reconhecer onde eu não consigo, porque tem áreas que a gente não consegue. A verdade é essa. E se você for pegar isso e levar para um ambiente empresarial, a maioria das empresas elas precisam de uma assessoria externa de alguém, precisa de ter um jurídico. Algumas empresas grandes têm um jurídico interno, mas muitas empresas precisam de contratar alguém no escritório de advocacia, precisa de ter um contador, algumas têm interno, mas a maioria precisa de um contador externo. Tem coisas que você não consegue fazer. Tem soluções que você não consegue enxergar. E na nossa vida é da mesma forma. Se você não pede ajuda, é igual alguém que está no meio do mar lá nadando. Enquanto o cara não levantar a mão, você não vai entrar para tentar tirar ele de lá. Você vai achar que ele é nadador profissional. Mas depois que ele der a primeira afundada e levantar a mão, der a segunda e levantar a mão, aí você vai ver que ele está em perigo. O problema é que muitas das vezes as pessoas demoram para pedir ajuda, reconhecer que precisam de ajuda. E isso, seja no ambiente de negócio, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente familiar, reconhecer que tem algo errado, reconhecer o problema. Tem pessoas que isso você ouve e você vê o tempo todo. Eu não vou no médico, eu não faço exame, isso não ajuda em nada. Eu não quero saber como é que está o balanço, eu não quero saber como é que está a minha conta, eu não quero olhar. Não querer olhar não muda nada, só piora. O quanto antes você conseguir olhar de fato a realidade das coisas, vai te dar mecanismo ou possibilidade de mudar aquilo. A realidade. A realidade. Precisa de enxergar o problema e pedir ajuda. Olha, não estou conseguindo. E aí, Rolliston, liga para alguém, ter alguém de confiança. Rod, me ajuda? Tô com uma dificuldade aqui, assim. Já passou por isso? A humildade é tudo. Sem isso, sem enxergar os gargalos que a gente está passando, que a gente está enfrentando, seja na área que for, pedir ajuda é o caminho para poder seguir, sabe? Ninguém consegue chegar sozinho. Não dá. É isso. Esse seria a minha... Oi, sabe que é interessante, né? Eu tenho um livro da Rafa você falando sobre isso. E aí são personagens, assim, né? Tem um cavalinho, tem um menininho, tipo o Pequeno Príncipe, né? Inspirado. E aí ele fala bem sobre isso. Ele pergunta pro menino, qual foi a coisa mais difícil que você já fez na sua vida? E ele falou, help me. Pedir ajuda. Porque a gente fica com aquilo, né? Às vezes vou expor alguma coisa. Acho que a gente mesmo se fecha, né? Essa aula assim. Eu acho que a gente tem medo da vergonha, né? Ela mata muito sonho, mas assim, o fracasso ele te bate de frente. Parece que quando você precisa de ajuda, você fracassou. Sabe uma coisa, Rolliston? Admitir que perdeu o controle não torna você descontrolado. Você já está descontrolado. Você só admite. Então é só uma admissão. E sem ela, você nunca vai conseguir botar as coisas no trilho. Muitas pessoas hoje estão descontroladas e elas não admitem. Mas só vai admitir, ela não vai passar a ser descontrolada. Descontrolada ela já está. Então eu acho que esse ponto aí de olhar e reconhecer
tem alguma coisa errada aqui. E pedir ajuda. É isso. É legal isso, né? Qual que é a maior dificuldade? É pedir ajuda. E não é que seja tarde, né? Porque, e não é tarde, enquanto respirando, igual no jiu-jitsu. Só consigo respirar. Como é que é, Saulo? Ainda consigo respirar. Ainda consigo respirar. Em meio respirar. ao caos, arruma algo que você consiga se agarrar, uma esperança. Nem né? que seja... Bom, eu gosto muito de arte marcial. Quantas lutas a gente já vê o cara semi-nocauteado e consegue fazer uma reviravolta. Tirar um coelho da cartola, né? E a gente precisa disso na vida, né? Porque a gente fala muito do empreendedor, mas todas as pessoas passam por dificuldades, né? Todas as áreas. Sim. Se a gente se rebaixa e fica ali cabisbaixo, a gente não anda, né? E aí parou tudo. Se entregar ao caos parece muito fácil, né? Sim. Não é, filho, levanta, sacode a poeira. Nós temos quantos exemplos? Vamos usar o maior livro que existe no mundo, né? Nunca vai existir nenhum comparado à Bíblia. Quantos exemplos a gente tem disso, Saulo? Sim, sem dúvida. E assim, uma última reflexão, né? Dá valor às pessoas que estão ao seu redor, né? Sua família, seu ambiente. Lá a gente tem um grupo de amigos e a gente sempre coloca... A gente tem uma regra do nosso grupo lá, né? Que é Deus, trabalho, família e treino. Deus em primeiro lugar, família, porque... Sem família. Sem família. Quando tudo der errado, pode olhar para o lado que vai ter um familiar do teu lado. Trabalho, porque a gente precisa trabalhar para manter as coisas. E treinar é cuidar de você, cara. Você precisa cuidar de você. Você não, com tudo, a gente vê muito isso, sabe? Pessoas que viram workaholic, que começam a trabalhar de 8 às meia-noite, vira e vai vivendo assim. Não conheço ninguém. E querendo ou não, uma hora a gente paga a conta. Paga a conta. Na verdade, sempre que a gente fala sobre isso, a gente lembra daquele malabarista do círculo que roda os pratos. Que ele bota 3, 4, 5 pratos e fica rodando. E não pode parar de rodar nenhum. E a vida da gente é assim. A gente precisa continuar mantendo todos os pratos girando. Porque muitas das vezes você vai estar lá com o teu CNPJ voando, fluindo, mas a tua família e a tua família, né? E tu sabe que é interessante? Eu li esses dias, eu não vou lembrar o CEO de qual grande companhia mundial que falou isso. Ele disse sobre isso, família, trabalho e fé, né? Ele disse, a do trabalho é a única bola que é de borracha. As outras são de vidro. Exatamente. Falou, caramba, isso marca, né? Porque assim, o trabalho ainda bate e volta, né? Mas a família desestruturou o preço que se paga. Muitas vezes não tem mais volta, né? A fé, se chegou ainda a chance de não ter ido pro outro lado, tem chance ainda, né? Caso contrário, passa tudo. Exatamente. E o CNPJ, ele é um CPF. Por trás. Não existe... onde está um CNPJ? Tá aqui um CNPJ, tá aqui um CNPJ, tá aqui um CNPJ. Então, assim, se o CPF não tiver organizado, não existe CNPJ. Passa para um próximo, tá beleza, mas aquele próximo também é um CPF. Então, assim, existe uma empresa, mas existe uma máquina humana atrás disso. Aqui, graças a Deus, Saulo, a gente é uma família, cara. A gente está unido, tem, vamos dizer, no mínimo 3, né? Que hoje estão para aguentar, somando mais os 3 agregados, somos em 6 no mínimo, né? Então isso a gente consegue dividir a carga. Mas precisa a saúde ser cuidada, precisa a saúde mental ser cuidada. E a maioria das empresas, né? A maioria das empresas você vê ali visão, missão e valores. Visão e missão, elas mudam, né? Com o tempo. Mas os valores, eles precisam ser mantidos, né? Os valores, a gente, são inegociáveis. Tem um rabino, só para finalizar, eu vi um rabino contando uma história uma vez a respeito de um judeu, e ele era um grande economista americano, e ele foi convidado para dar uma palestra para a Microsoft, para o topo ali da cadeia da Microsoft, só os tops. E eles, 1 hora de palestra dele custava $100 mil. E eles foram lá e chamaram ele, tinha um evento anual, e o evento era uma palestra de 19 às 20 horas numa sexta-feira. E o Bill Gates estaria presente, todo o topo lá, né? E quando levaram o convite para ele, ele disse que não podia porque ele já tinha um compromisso. E aí eles falaram, tá, mas se a gente mudar dessa sexta para outra sexta, ele falou, não, todas as sextas eu tenho um compromisso. Mas que compromisso é esse? Ele falou, não, sexta-feira é o Shabat, eu preciso jantar com a minha família. E aí eles reuniram e falaram, não, ele falou que não pode. Aí eles falaram, oferece $200 mil para ele, o dobro, para ele fazer a palestra na sexta. Ele falou, não, por nenhum dinheiro eu faço essa palestra na sexta.
Aí eles se reuniram lá e aí decidiram mudar a palestra pro domingo. Ele falou, ok, domingo eu faço. E aí ele foi lá domingo, fez a palestra pelos $100 mil, não ganhou os 200. E aí teve a palestra e tal. E aí no final, quando eles estavam indo embora, o Bill Gates estava indo com um deles lá no avião. E aí eles pegaram o avião e falou assim, engraçado, eu pensei que meu dinheiro podia comprar quase tudo. Mas hoje eu descobri uma coisa que o meu dinheiro não pode comprar. Ele falou, se eu quiser comprar um prédio em Manhattan, eu compro. Se eu quiser comprar uma marca, eu compro. Se eu quiser comprar uma indústria, se eu quiser comprar um foguete, eu compro. Mas eu não consegui comprar o Shabbat de um judeu. Uhum. Ele não sabe o valor que tem aquilo. Uhum. Aquilo é mais caro do que todas essas coisas que eu falei, porque o meu dinheiro compra todas essas, mas não compra o Shabbat dele. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa colocar em primeiro lugar. Nossa família, nossa fé, e não negociar. Uhum. Vai sair com a Luísa, eu vou lá, eu vou sair com ela. E amanhã eu volto e resolvo o problema, porque senão a gente vai passar a vida e um dia vai fazer falta aquele jantar lá. Coisa que dinheiro não compra, né, cara? Com certeza. Tá aí, eu acho que a dica é uma baita de uma aula, né? Hoje tivemos aqui o Saulo trazendo um pouquinho da vida do empreendedor e trouxe várias sacadas, né? Várias dicas, muito massa mesmo. E tu percebe que isso não é de quem tá lendo, né? É de quem tá vivendo. Experiência marca, né? Traz marcas. Exatamente. Então, assim, empreender com certeza mudou a sua vida, né, Saulo? Sem dúvida. Com certeza. Mas empreender com inteligência também muda muito mais. Então, nunca colocar o excesso de trabalho na frente, nunca colocar todas as coisas fora da órbita, né? E as coisas que Deus vai abençoando do jeito que tá abençoando. Então tá aí, Rod. Acho que finalizamos mais um, vai ter que ter o segundo, né? Porque ficou um monte de coisa ainda. Ficou um monte de pergunta aqui. Mas muito bom, Saulo. Muito legal, cara, você conhecer as pessoas diferentes, né? Então, assim, conhecer a história, como que começou. E eu gostei da tua trajetória, porque foi uma trajetória que você pegou muito, aprendeu muito. Porque às vezes as pessoas veem um produto, isso eu posso ganhar dinheiro. Mas não conhece, como fala meu pai, patar vida nenhuma disso. E aí acha, o patrão tá ganhando dinheiro, vou montar. Então monta. Sabe? Então, assim, você conheceu toda a estrutura. Aí, depois de um tempo, foi estudar. Depois de estudar há muito tempo, decidiu montar teu negócio e não montou de uma hora para outra. Fez uma transição. Isso é muito importante. É isso para você mesmo. Não se decepcionar, entrar numa depressão profunda. A gente sabe também que tem fases, né? A gente passa por fases, né, Saulo? Sim. A gente não chega na excelência, né? Costuma se perder o bom por querer o melhor, né? Então a gente acaba realmente assim, são fases que vai passando, mas precisa passar e a gente não consegue viver 100% da vida inteira, né? Fazendo a mesma coisa lá do início, que é o esforço fora da curva, né? Você vai ter que chegar um momento em que você vai ter que realmente organizar as coisas, né? O avião faz muita força no começo, né? Depois lá em cima ele estabelece. E é mesmo assim a vida do empreendedor. E só que para descer, às vezes, a gente tem que também fazer muita força. É verdade. Ou nós, empreendedores, para não descer, né? Para se manter. Para manter, rapaz, é bravo. Mas esse foi mais um episódio para você. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. Deixa um comentário pro Saulo também gostar. O rapaz tá morto de sono, mas tá trabalhando com nós aqui hoje. Deixa eu dormir agora um pouco. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, gente.